Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 367, 3 de maio de 1900. Festa da Cruz no céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes, médias. As maiores mais resplendor davam. Era um encanto docíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecente que o sol. Depois disto, pareceu que se abria o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Eis, ó, como se estimava nessa bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empírico que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como um pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa não tenho palavras para explicá-lo. Sinto-o em mim, mas não sei manifestá-lo, por isso faço silêncio. É bem interessante, né? Tá vendo quanto que é importante o sofrimento na terra, né? Então é muito importante a gente não ter medo de sofrer, seja qual for o sofrimento. Então, quanto maior o sofrimento, melhor para nós, né? Vai ser doído aqui na terra, mas vale a pena para depois no céu a gente receber essa glória feliz, né? E aí, olha que lindo, né? Se o Senhor não mandasse cruz para a terra, seria como um pai que não tem amor pelos filhos. Por quê? Porque é o que faz eles serem mais honrados e ricos no céu eternamente, né? Então, eternamente vai ter essa festa lá da cruz. E você vai ser sempre honrado e rico por causa da cruz que você viveu na terra. Se você não tivesse cruz na terra, né, o pai de Deus, né, o Deus seria um pai muito mau, né? Que não teria cuidado de você, que não teria amado você de verdade, para poder te dar essa honra tão grande que é sofrer aqui na terra. Então é muito legal, né? É um mistério muito grande, porque tem pessoas que faz de tudo para não sofrer, né? Faz de tudo para correr do sofrimento, né? Imagina que maluquice, gente. São pessoas que estão tudo de cabeça para baixo, como Jesus disse, né? Tem pessoas que odeiam a cruz, né? Que faz um sacrifício absurdo para não sofrer nada. Jesus fala, tem um livro, tem um trecho que ele fala isso, que dariam tudo, dariam suas vidas para não sofrer nada. Mas elas são pessoas que estão pensando de cabeça para baixo, né? E o sofrimento é a melhor coisa que existe para nós. É o que vai nos divinizar, né? É o que vai nos fazer mais parecidos com Jesus e nos salvar, né? Que vai nos fazer mais capazes de ir para o céu, né? E garantidos para o céu, né? E mais garantido o céu é a cruz. Meu Deus, maravilha, né? E, ai, Senhor, ajuda nós a querer sofrer, porque não é fácil, gente. Eu tô com o sofrimento, mas tô correndo atrás, né, para poder diminuir o sofrimento. Então, realmente a gente é complicado, né? A gente tá com o sofrimento, com a dor, oferece a dor, né? Mas a gente não fica, né, assim, lambendo a dor, não. A gente corre atrás, né, do médico para poder fazer tratamento para parar a dor, né? Então, é isso que a gente faz, né? E aí, fazer o quê? Jesus ajuda nós, né? Mas aí você fala assim, Aline, mas se eu tiver com dor, eu não vou ir pro médico, então. Claro que não, você tem que ir pro médico, né? A dor, ela é um sinal, de uma certa forma, biologicamente, uma coisa está errada, né? E você tem a obrigação de saber o que que é que está errado no seu corpo, através da medicina, que foi Deus que deu. Mas todo esse processo de ir para o médico, de tomar remédio, de cuidar disso, é um sofrimento, é uma cruz também, faz parte também do processo, né? Você está tendo que lidar com isso, é uma cruz, né? Não é só a cruz em si, mas o estar lidando com o problema é uma cruz, entendeu? Então, Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de três sóis. 9 de maio de 1900, 368. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação, esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus ao vir me disse: Tu, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Assim, não me deixa descansar mais. Quem pode dizer como eu fiquei triste, mortificada ao ouvir que eu tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isto, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes, tanto que eu mesmo não sei desta vez onde irei terminar.
Depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim mesma e, olhando para a abóbada dos céus, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, outro no ocidente e terceiro no meio-dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam, que se uniam uns com os outros, de modo que formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade e o homem formado com as 3 potências à imagem dela. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas eu compreendia, mas não sei manifestá-lo. Então, 3 sóis no céu, representando a Santíssima Trindade. E ao mesmo tempo é o homem formado com essas 3 potências, a imagem da Santíssima Trindade. E compreendia que quem estava naquela luz, né, estava com sua vontade transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendia, mas não sei também manifestá-lo, né? Então, eu também não sei, mas é muito grande, né? E Jesus ficou bravo com ela, né? Ela estava, né, tinha passado vários dias de privação e de perturbação. Ela estava perturbada sobre o miserável estado dela, estava perturbada e Jesus ficou bravo com ela. Você estando assim perturbada, né, inquieta, destruiu meu sono, né, acabou com meu sono. Perturbaste o meu doce repouso. Aí ela ficou tão mortificada e triste ao ouvir isso, que ela tinha tirado o repouso de Jesus. Tadinha, né? Mas apesar de tudo isso, por algumas horas me acalmei. Mas depois me encontrei mais inquieta ainda do que antes. Aí eu voltou de novo, ficar mais perturbada que antes. E ela não sabe onde vai terminar. Aí depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim mesmo e olhando para a abóbada do céu, descobri nela 3 sóis. Então cada um repousava num lugar, né? Um no oriente, outro no ocidente. Então o mistério da Santíssima Trindade. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam que se uniam uns com os outros e formavam um só. E parecia-me ver, então, o mistério da Santíssima Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor do Pai é tão grande, né? A misericórdia do Filho, né? Tão grande, tão grande. Toda essa, né? Tudo. E o amor do Espírito Santo, né? Dos 3 que amam constantemente a cada um de nós. E nos criaram, né? A imagem deles pelas 3 potências, né? Reúne cada um de nós as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nós temos as 3 potências que simbolizam cada pessoa da Santíssima Trindade. Eu não sei o que dizer sobre isso, não sei. Jesus tinha que mandar uma luz sobre isso. Mas eu vou refletir sobre isso, vou pedir para Deus, né, se Ele pode trazer mais luz sobre isso, que é muito grande, né? O que se representa isso, né? O homem ser formado à imagem da Santíssima Trindade. E aí em nós ter essas 3 potências simbolizando cada pessoa da Santíssima Trindade. Então, a nossa vontade de fazer as coisas é o Pai. A nossa inteligência de pensar é o Filho. E a nossa memória de guardar as informações é o Espírito Santo. Então, essas 3 potências são importantíssimas, né? Para a gente poder agir, né? É o motor, né? Praticamente de tudo que nós fazemos, tudo. Então, é muito grande. É eles que nos movem, né? A nossa vida é totalmente movida pela ação de Deus. Nós só nos movemos, só existimos, só fazemos qualquer coisa pela ação de Deus. Então é um mistério muito grande, que a gente tem muito que, né, desenvolver para poder entender. Mas que Jesus nos ilumine mais e mais. Vamos pedir a Ele para que Ele possa dizer mais sobre isso e nos iluminar mais e mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Festa da cruz no céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma. E via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes, médias. As maiores, mais resplendor davam. Era o encanto docíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol.
Depois disto, pareceu que se abriu o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguia-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Eis, ó, como se estimava nesta bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o império que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi dessa festa não tenho palavras para explicá-lo. Sinto em mim, mas não sei manifestá-lo, por isso faço silêncio. Então é muito grande isso, né? Olha para você ver isso. Se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. Então a cruz é um presente que está dando, né? Ele está dando honra para a pessoa, ele está dando para a pessoa, colocando nela a beleza dele mesmo, né? Ele está embelezando a alma quando ele manda sofrimentos para a pessoa, né? É um bem que está dando para a pessoa, é uma riqueza que ela está adquirindo e que se ele não mandasse, estaríamos no prejuízo, né? Estaríamos à ruína, entende? E é tão assim incrível, né? Porque assim é totalmente o contrário o que se concebe no mundo, né? De que a bênção tá tudo muito bem, não tem nenhum problema, quanto menos problema, melhor, né? Que isso que é o sinal da bênção e que quem tá sofrendo é um pobre coitado, né? No mundo é um pobre coitado, não tem proveito nenhum para quem sofre aqui no mundo, né? Perde tudo aqui no mundo, né? Parece assim que o sofrimento aqui não é aproveitado, aqui na Terra não, aqui na Terra é visto como um problema, né? Porque te impede de correr atrás de dinheiro, te impede de sair, de festejar, de um monte de coisa, né? Então, assim, a pessoa que sofre é vista como alguém, assim, que... Uma pobre coitada mesmo, uma coitada, né? Quantas coisas que ela está privada, né? Nesse mundo, né? Então, é vista como alguém, assim, que tá no prejuízo, porque realmente não é da Terra, não é uma coisa pra Terra, né? Aqui na Terra não sabe, assim... Terra não sabe valorizar, né? Que quem realmente está no lucro é quem sofre, porque a visão aqui é que quem está muito bem, muito rico, sem nenhum problema, né? Sei lá, a pessoa não tem uma cruz ali, tá com varizes, deixa eu fazer cirurgia, deixa eu fazer isso, deixa eu colocar isso, deixa eu arrumar meu rosto, deixa eu fazer não sei o quê, né? Então, assim, a cruz é uma coisa que o mundo evita, né? Uma coisa que o mundo, né, entende como um problema. Ao contrário, muitos viram e falam como se fosse, até com afronta a Deus, né? Como se fosse assim, se Deus amar, se Deus nos amasse, não mandaria, né? Não permitiria tais sofrimento, né? E a pessoa não entende que é o contrário, que é justamente ele permitir, que é o amor, que se ele não permitisse, a gente estaria frito, né? Entendeu? A gente estaria perdido, a gente não teria nenhuma honra lá, semelhança com Jesus, nada. Porque, igual ele falou, que é o espelho que chega à divindade, né? Então, assim, não teria parte com ele, não teria parte com Jesus se não carregar a cruz, né? Então, assim, seria mais um descaso, um abandono, né? Entendeu? E no mundo não, né? Ver assim, como se fosse assim, que Deus, ele mandando sofrimento, mostra que não ama, né? Não entende nada, né? Vê tudo de cabeça para baixo, porque o que o mundo valoriza não presta. Você fica cheio de vantagem aqui na Terra, tendo todos os lucros e garantias aqui, não é verdadeiramente bom, é um sinal ruim. Se a pessoa assim tá muito bem em tudo, né? E sem nenhum problema, ao contrário, tudo que ela tem de problema, ela consegue evitar para não ter, né? Então, eu não quero né, a pessoa consegue garantir que não vai, por exemplo, faltar o dinheiro, né? Ela investe aqui, acolá, guarda dinheiro não sei onde. Então, é uma pessoa assim que está sempre se garantindo e parece que está tudo bem para ela, né? Mas não tem por que invejar isso, não tem por que valorizar isso, porque isso não tem valor nenhum espiritual. A recompensa ela já está ganhando aqui, não tem bem nenhum, né? Não tem bem para a alma dela nenhum, entendeu? Isso não é bom, isso não é vantagem, né? O que realmente é bom é a gente ter cruz na nossa vida. Então, todas as cruzes que nós temos, a gente tem que ver que Deus está nos amando, mandando elas.
que Deus é um sinal muito claro de que Deus está trabalhando, purificando, cuidando de nós. É Ele permitir as contrariedades, as dificuldades, as humilhações. Qualquer situação que a gente passa é honra. A gente tem que se ver como honra. Tem que ver assim, olha, Deus não se esqueceu mesmo de mim. É um sinal de que está mais próximo de mim se eu estiver sofrendo. É igual quando minha mãe falou assim que meu tio, ele internado, falou assim que Deus estava dormindo, né? Que Deus esqueceu dele, né? Por causa do que estava passando. Eu falei com ela que não, é que o sinal de que agora ele está mais próximo dele é agora. O melhor na vida dele chegou agora, né? A cura chegou, porque às vezes a pessoa acha que a cura é você ir na igreja e pedir, livra eu disso, Senhor, tira essa dor, tira esse problema. Que o toque de Deus, o sinal mais forte do amor, do toque de Deus, é isso. Mas não é. É Deus te sustentar nisso, né? E você entender, você ter luzes para compreender o valor daquilo que você está sofrendo, né? E é claro, né? A gente, assim, a gente faz o que está dentro da ordem, né? Natural, né? E procura os médicos, os remédios, mas esse processo também é difícil. Você sair de casa, você ter que ir no médico, e dependendo do tratamento que você tem que fazer também, às vezes é até mais difícil do que o próprio ficar com a dor, né? Às vezes né? No meu caso, eu tô usando no braço um imobilizador. É chato, né? Tem que ficar a maior parte do dia e só tirar para ter que fazer as tarefas, né? Eu vou ter que usar por 3 meses. Então, o processo em si é o tratamento, mas o tratamento é penoso também, se for olhar, né? Então, assim, a gente fica um pouco assim na dúvida, né, como quanto a isso, mas assim, Jesus deixa claro que os médicos, os remédios, tudo isso ele deixou para que a gente possa estar realmente, né? São bens que ele colocou para nós amar, para cuidar de nós, né? Só que eu entendo assim, que aceitar a cruz é você entender por que ela veio, que foi Deus que mandou, e você não se revolta, você não tem que pensar assim, eu não poderia passar por isso, eu não poderia ter essa dor, né? Não é o fato de você ir lá e tomar um remédio, porque qual que é a sua intenção quando você faz isso, entendeu? Depende disso. Não pode ter aquele pensamento assim, ah, mas eu sirvo a Deus, eu não mereço passar por isso, eu não aceito isso chegar na minha casa, eu não aceito esse sofrimento, e se aborrecer e começar a pensar e duvidar de Deus, duvidar da graça de Deus por causa do que tá passando. Aí é um problema, entendeu? Agir contra Deus, né? Aí que é o problema, né? Entendeu? Mas se você estima ela, se você entende o valor dela, entende? E você considera, né? Ao contrário, isso não te faz nunca, assim, tipo assim, duvidar do amor, da ação de Deus, ao contrário, né? Você não tem isso no seu coração, então você aceita a cruz. Você é a pessoa que aceita a cruz. Porque você aceita que chegou aquilo na sua porta e você precisa resolver. Às vezes a cruz é você assumir aquilo. A cruz é você assumir o problema. Eu tenho um problema. Eu tenho que tratar esse problema, né? Eu poderia querer ficar em casa confortável, não ter que sair, não ter que me aborrecer com isso. Então, o aborrecer-se com isso, né? Eu ter que se preocupar com isso, né? Eu ter que fazer as coisas necessárias para lidar com isso também já é um processo de aceitação da cruz, né? Então, assim, eu entendo dessa forma, né? E aí ele fala das cruzes ocultas, que tem até mais valor do que as que exteriores, né? Que aquela que às vezes você sofre, mas tem um monte de gente vendo que você tá sofrendo. Parece que tem plateia, né? Existem sacrifícios internos que ninguém vê que você sofre, né? Existem as coisas que só Deus sabe e que Deus contabiliza tudo, né? Tem coisas, né, que a pessoa sofre, ela tá sofrendo, mas assim, externamente ela é muito consolada, né? Porque ela recebe a consolação das pessoas que ficam se compadecendo dela, que vem cuidar dela, que vem ajudar ela. Então, assim, ela tem alívio, não que não perca o valor daquela cruz, mas assim, ela recebe muito alívio também exteriormente, né? Por meio das pessoas, por meio das ajudas que aparecem, né? Todo mundo fica, nossa, que sofrimento, né? E isso já dá pra gente uma certa sensação, assim, olha, tem gente que sabe que eu tô sofrendo, mas existem as coisas ocultas, né? Existem as coisas assim, que ninguém sabe, e que às vezes ninguém considera, né? Os sofrimentos mais profundos, assim, né? Que só Deus sabe, dos sacrifícios que você enfrenta. E ele fala que o maior martírio é o sacrifício da vontade humana. Você calar o próprio eu, né? Calar a própria voz de acusação dentro de você. A calar, a gente tem essa realidade dessa dualidade que foi falado, né?
dessa voz que não quer as coisas do jeito de Deus e você calar ela todos os dias, é uma coisa que ninguém está percebendo que você está fazendo, né? Mas Deus sabe o quanto que você tem que se calar todos os dias, que você não pode se ouvir, e os sacrifícios também que são, acontece ali, que fica só entre você e Deus, né? Então, assim, isso tem até muito mais valor ainda, né? Do que o sofrimento externo, né? Então, é muito grande isso, né? Luísa viu o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, aí a privação mesmo é uma dor fortíssima, né? Então, e não só isso, mas também de perturbação, esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus ao vir disse-me: Tu, estando inquieta, perturbaste o meu repouso. Sim, não me deixa descansar mais. Então, esse sofrimento é o que a pessoa causa, né? A privação não, é divina. Mas o fato dela, por causa disso, se perturbar e começar a pensar no miserável estado dela, assim, ela já vê como um miserável estado. Não é um miserável estado. Não é um miserável estado, é um estado agraciado, né? Já tem que mudar o pensamento aí. Não é miséria, né? Miséria é o que ela dizer para ela mesma por causa da privação. Miséria são as conclusões que nós temos diante das coisas. É quando a gente pensa baixo, quando a gente pensa com trevas, né? Quando a gente interpreta errado. Quando a gente fica pensando, ai, como eu sou feio, como eu sou má. Ah, Jesus me abandonou, deve ser por alguma culpa minha, e fica na culpa. Isso aí é ruim. Isso aí, essa perturbação, esse sofrimento, né? É a pessoa que está se provocando. Aí ele vai falar, esse estado atrapalha o meu repouso, não me deixa descansar. Então, é o que olhar para si mesmo, né? Atrapalha o repouso de Jesus. Entendeu? Então, quem pode dizer como fiquei mortificada, aí já é um sofrimento bom. Essa dor da correção dele já é uma coisa boa também. Que aí já é sofrer do jeito dele, né? Porque também quando você tá pensando errado e ele te corrige, esse sofrimento também é bom, sabe? Essa mortificação não é ruim, é boa. Essa dor, né? Então, ao ouvir que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo, como eu fiquei mortificada por ouvir algo tão forte assim como tirar o repouso de Jesus Cristo, né? Que tudo que ela quer é que Jesus fique bem, né? Aí Jesus mostra pra ela, não tô ficando bem desse jeito, eu não tô bem. Então, imagina. Apesar de tudo isso, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes. Então, ela é teimosa, né? Ela é insistente, ó. Tanto que eu mesma não sei dessa vez onde irei terminar. Então, ela é difícil. Jesus fala uma vez e parece que resolveu e não, fala outra, fala outra. Então, depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim e olhando para a abóbada dos céus, a abóbada, né, dos céus, descobria nele 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, o outro no ocidente, o terceiro no meio-dia. Era tanto o resplendor dos raios que emanavam que se uniram uns com os outros, de modo que formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade, e o homem formado com as 3 potências à imagem dela. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai. Olha que bonito. A inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendi, mas não sei manifestá-la. Então, como que Deus nos fez parecido com Ele, né? Com esse mistério da Trindade, né? A nossa memória, nossa inteligência, nossa vontade totalmente movida por Deus é feita para que tenhamos, né? É para a Trindade habitar em nós, né? Não é só Jesus que vem habitar em nós, é a Trindade, né? Que vive em nós. É a Trindade que age em nós. O mover da vontade, o Pai, né? Muito grande. É muito forte isso, né? Ele que dá a força, né? O poder para tudo é Ele que realiza. Sem Ele não acontece nada. Você não move um dedinho. Não pensa que é pela sua vontade que você se move. Por mais que você fale, eu tô com vontade de ali beber água. Você pode levantar e beber água, mas por mais que você ter vontade, só isso não era o suficiente. Se não tivesse um mover de Deus que te permitiu ir até lá e beber a água. Então tem uma vontade que move tudo. Ninguém, por vontade própria, faz nada. A vontade é uma consciência que você tem. Assim, eu quero fazer tal coisa, mas né? Porque a criatura percebe que existe nela uma vontade. Mas o mover, o realizar realmente, concretizar, conservar, manter, tudo isso é Deus, né?
é Deus que pode te realmente fazer ir até lá e beber aquela água, né? E o movimento, né? Toda a ação ali do seu corpo, toda a colaboração, tudo é o poder de Deus que mantém tudo. Então não é você que controla nada pela sua própria vontade ou a vontade de alguém que controla as coisas. Tudo está no controle de Deus, né? É Ele que controla tudo o que acontece. Não é uma vontade de uma pessoa que pode controlar nada, entendeu? É o poder de Deus que controla tudo, né? Então, assim, é muito incrível como que nós estamos tão ligados a Deus e somos tão dependentes dele para tudo, né? E é com a vida dele que nós fazemos as coisas. Então, se a sua vontade é má, se você usa dessa vontade para o mal, você está usando de uma vida que Deus está te dando, né? Entende? O movimento que Deus te deu era para fazer o bem, você escolheu o mal, entende? Usando do poder dele, né? Usando dele, tipo assim, entende? Ele permitiu aquilo, porque se não fosse ele permitir também, você não poderia, entende? Então é muito sério isso, né? E a inteligência no filho, né? E é muito. Então, assim, todo entendimento que a gente tem, a capacidade de pensar, de raciocinar, não é à toa, né? Quem ligou a nossa inteligência de novo, religou ela, foi Jesus, né? E, assim, é, todo conhecimento, nessa parte do conhecimento, da sabedoria, da compreensão, né, com o Pai, porque assim como na Trindade, né? O Pai olhar para si mesmo, né? E se reconhecesse a si mesmo ali, né? Se amar, né? Tudo aquele entendimento que ele teve sobre si mesmo gera o filho, né? E o filho, esse amor recíproco entre os dois ali, e tudo que os dois conversam entre si, aí veio o Espírito Santo como aquele que registra tudo. Então você tem isso dentro de você também, né? O poder de Deus age e te ilumina, aí essa luz é Jesus na sua inteligência, que te dá luz, a compreensão, a inspiração, é o poder de Jesus, não é você sozinho, né? Que pensou aquilo, né? Se Deus te dá uma inspiração assim, sei lá, um discernimento de algo importante, uma luz assim, olha, se fizer desse jeito vai dar certo. Quem fez isso é mérito de Jesus, né? Na sua inteligência, que moveu a sua inteligência para o bem, e aquilo é a ação de Deus em você, né? E essa conversa, esse entendimento que você tem, usando a sua inteligência para compreender a Deus, aquilo que Deus fala com você, então é a ação do filho, né? Como é o filho com o pai, né? E a sua memória, que é o que registra tudo, que guarda essa vida, essa comunicação, essa convivência, que te recorda, lembra do que você ouviu na missa? Lembra daquilo que você leu lá no tal livro? Né? Lembra do que o Senhor te falou sobre tal coisa, sobre a cruz? Pois é, você está passando por isso agora? Aquele que te convence da verdade, que te recorda, né, na sua alma, daquilo que você aprendeu, é o Espírito Santo agindo também. E ele é como se fosse assim um gravador que grava tudo entre o pai e o filho, né? Então ele está dentro da sua memória, né? Ele age aí nesse depósito, guardando a. E às vezes ele pode ir lá uma pessoa que está lá no leito do hospital, morrendo já, e que pensa, Deus esqueceu de mim, aí ele recorda uma coisa lá na infância dele, né, de Deus, né, uma lembrança, uma coisa que ficou registrada de algo que ele ouviu e que talvez só no leito de dor ele vai valorizar, né, e recorda daquela comunicação que houve lá na infância dele para ele poder ter aquela luz ali para poder morrer e se entregar a Deus, né, naquele último momento. Então, assim, o Espírito Santo trabalha incessantemente na nossa memória, constantemente. Não somos nós que recordamos nada. Quando a gente está falando e vê uma luz de um trecho ou uma coisa que a gente já ouviu há tanto tempo, então que a gente fica até boba. Nossa, eu nem sabia que eu tinha guardado essa informação. Isso é um sinal muito claro de que é o Espírito Santo, né, que está agindo. Quando ele lembra a pessoa, lembra de tal coisa que você tinha que fazer, né, que a pessoa te falou, não esquece não. É o Espírito Santo que está agindo, né? Então, assim, como que dentro de nós tudo é Deus? Não tem nada que você pode falar, fui eu que lembrei, fui eu que pensei, fui eu que tive essa inspiração, fui eu que fiz nada. O poder é de Deus, a sabedoria é de Deus e o amor é de Deus. Tudo é de Deus, né? Essa memória, tudo é ação divina na criatura. Então, não tem nada que a criatura faça isoladamente que é ela. É Deus em nós, né? Então, é muito grande como que nós estamos ligados a Deus, poderosamente.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Festa da Cruz no Céu. Tema 36, volume 367. 3 de maio de 1900. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes, médias. As maiores mais resplendor davam. Era um encanto docíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol. Depois disso pareceu que se abria o céu, e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Interessante, né? Sofrido ocultamente, porque não tem interesse nenhum, né? Você sofre ocultamente, fica só entre você e Deus, né? Não tem nenhum interesse de ganhar nada, de ser reconhecido, de ter. Não tem nada, assim, não fica uma coisa humana, né? Assim, que tem o interesse de ter o reconhecimento de alguém, de ter o aplauso das pessoas, né? É uma coisa oculta. Eis, ó, como se estimava nessa bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empírico que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa não tenho palavras para explicá-lo. Sinto-o em mim, mas não sei manifestá-lo, por isso faço silêncio. Muito interessante, né? A festa da cruz no céu. Ela viu o céu semeado de cruzes pequenas, grandes e médias. As maiores mais resplendor davam, porque a cruz é um meio da gente parecer com Jesus, né? É o que torna a gente imagem e semelhança de Deus por meio da cruz. Foi nos dado esse caminho, né? Para voltar, retornar à imagem e semelhança de Deus. Como Jesus sofreu, ele divinizou o sofrimento com o ato dele de sofrer, então, por meio da cruz, a gente é como se fosse assim, pintasse de novo a imagem dele na nossa alma, né? Por ele ter sofrido e ele ser Deus, então ele se tornou como se fosse um meio assim para a gente alcançar ele de novo, né? A gente passa a ser parecido de novo com ele por meio da cruz. Então, quem mais sofre é quem mais parece com Jesus. Quanto maior o sofrimento, mais parecido com Jesus a gente é. E assim, às vezes é difícil a gente entender isso, né? Muito difícil para as pessoas entender, para a gente entender o sofrimento, se não for visto em Deus, se não tiver um significado em Deus, em Jesus, é muito complicado. Mas quando a gente vê o significado nele, a gente vê. Se a gente não vê um significado nele, quando a gente vê nele o significado, a gente está vendo da maneira correta, né? Se não, a gente está vendo tudo de o que é bom, a gente vê como uma coisa ruim, vê tudo o contrário, né? Quem mais sofre na terra vai ter mais glória no céu. Quem mais sofre na terra vai ter mais felicidade no céu. Quem mais sofre na terra, mais glorioso no céu. Aí lembrei que Jesus falou foi no livro da vida íntima, sobre a pobreza, a pessoa que é pobre, né, aqui na terra, e que ela vai adquirir uma riqueza no céu. Então, se Deus não desse pra gente a cruz, o sofrimento na terra, seria como se privasse a gente dessa alegria no céu, dessa riqueza no céu. Por isso que eles falam, né, que se Deus se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. Muito diferentes de Jesus.
por meio da cruz a gente se irmana, né? Se parece, se assemelha a Jesus. E cruz todo mundo tem, né? Todo mundo tem a cruz, tem o sofrimento. Se Deus não permitisse que a gente sofresse, é como se fosse um pai que não. O sofrimento, quando a gente pensa no sofrimento, quando a gente passa por uma situação de sofrimento, a gente vê quanto a gente cresce, quanto a gente aprende com o sofrimento. E o sofrimento, muitas vezes, é por causa de um. Assim, por exemplo, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente erra. Quando a gente erra. E Deus deixa a gente sofrer a consequência daquele erro, o quanto a gente aprende a não fazer daquele jeito de novo. Então, imagina se a gente errasse, fizesse algo totalmente errado e não tivesse nenhuma consequência. A gente ia continuar no erro e não ia crescer. Imagina, gente, um pai, por exemplo, vamos pensar num pai e no filho, né? O exemplo de pai e de filho é bem interessante para a gente entender Deus, né? Por exemplo, um filho, ele imagina que o filho está na escola e ele não faz o dever de casa, ele não presta atenção na aula, ele só fica brincando, 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 não faz falta de aula, faz tudo errado, tudo errado. E aí, é, o que seria a consequência, né, desse mau comportamento? Vai ter um reflexo ali no dia da reunião. Hoje mesmo eu fui na reunião de pais. A professora me entregou o boletim do meu filho. Vamos pensar que esse comportamento desse aluno vai refletir nas notas dele. Aí, beleza. Aí a mãe vai lá na reunião de pais, pega o boletim, tudo, nota 1, 2, 3, valendo 10. Ele tirou 1, tirou 2, tirou 3. Tem um monte de falta. O filho não estava indo para a escola, o pai achando que ele estava indo para a escola. E ele não estava indo. Estava faltando, ficou com notas horríveis. E aí teve uma consequência do ato dele. Aí o pai vai na escola, vê o boletim, chega e fala com o filho que a reunião foi tudo bem, que ele tá de parabéns. Que ele tirou nota ruim, mas não tem problema, filho. Não tem problema não. Não tem problema não você ter tirado essa nota. Tranquilo, tá? Fica em paz. Fica em paz, não tem problema você ter tirado essa nota. Vem cá, meu filho, eu vou te dar um presente, vou te premiar, vou te dar um presente. Vamos sair hoje para comer pizza, porque você tá triste, né, com seu boletim. Vamos comer uma pizza hoje, vamos no McDonald's lá fazer um lanche. E premia o filho e não briga com ele, não coloca de castigo, aquele ato dele não tem uma consequência. E aí ele passa assim a vida inteira desse jeito, passando a mão na cabeça do filho, não deixando ele sofrer as consequências dos próprios atos dele. E ele cresce desse jeito e passa anos e anos e anos na escola e não aprende nada, nada. E vai pro mercado de trabalho e não tem condição de trabalhar porque não aprendeu nada. Aí o pai morre e ele fica aí na pobreza extrema, porque ele não aprendeu nada, o pai nunca cobrou nada dele, sempre passou a mão na cabeça. Então, assim, esse seria um pai, seria amor desse pai fazer isso? Não seria amor, não seria. Então, seria um pai que não ama o filho, porque ele não quer o bem do filho. Teve até essa semana eu escutei, eu não lembro onde foi, que eu escutei alguém falando, contando de uma atriz que ela tinha um trauma muito grande, porque a mãe dela sempre foi muito permissiva. A mãe dela nunca corrigiu ela, nunca brigou, nunca teve consequência nenhuma os atos dela. Ela era muito, ela fazia o que queria, não tinha nada, não tinha nenhuma consequência. Aí teve um dia que ela saiu de casa, ficou uma semana fora de casa. Acho que foi o padre José Eduardo estava falando. Ficou uma semana fora de casa. E aí quando ela chegou, ela falou, oi mãe, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Aí ela falou assim, mãe, você percebeu que eu fiquei uma semana fora de casa? Olha, nem percebi que você não estava aqui. E que ela ficou muito traumatizada, porque a mãe dela não brigava com ela, a mãe dela não estava nem aí para ela. Que essa falta de correção, essa falta de cuidado, essa falta do domínio da mãe, ela era uma falta de amor. Essa falta de correção, de falar, de brigar, era falta de amor. Ela não estava nem aí.
Quem ama, corrige, quem ama deixa a pessoa sofrer, por mais que seja doído. Então Deus vê a gente, o ser humano, a gente pecou. E esse pecado tem consequência. A gente escolheu o erro. A gente escolheu o caminho da morte. E se a morte não for, e se não tiver a morte, apesar da gente ter escolhido o caminho da morte, é como se Deus não amasse a gente, porque Ele não corrige a gente para o caminho certo. Então, o sofrimento tem muito a ver com, o sofrimento tem a ver com as escolhas erradas que a gente faz, né? É por causa do pecado que o sofrimento, que tem sofrimento na terra. Mas aí Deus veio e Jesus sofrendo tornou esse ato de sofrer divino. Então, é um meio da gente corrigir, da gente entender que está fazendo alguma coisa errada. E, ao mesmo tempo, quando a gente aceita, por causa de Jesus ter sofrido, é um meio de santidade, né? De tornar a gente semelhante a Jesus, né? Um meio para nos salvar, um meio de salvação, né? Um meio de salvação. Então, é muito incrível o mistério da cruz. É incrível. Então, a gente fixar nesse pensamento, né? Que o sofrimento é uma riqueza. Eu até falei com meu colega hoje, ele falando, Michelle, eu sofri tanto, não sei o que, meu carro estragou meu carro. E aí eu fui pegar meu carro e não estava pronto. Eu fiquei lá esperando até 6 horas da tarde e não estava pronto. Eu saí daqui para sair mais cedo, pedi você para sair mais cedo para pegar o carro. E o carro não estava pronto, fiquei lá de castigo até 6 horas, o carro não, eles não conseguiram arrumar meu carro. E aí eu fui embora para a rodoviária, a pé. Eu falei, como você foi embora de ônibus? E eu andei um tempão para pegar um ônibus. Quando eu peguei o ônibus, você não vai acreditar. Ele falou assim, parece coisa do demônio. Ele falando, né? Parece coisa do demônio. Eu peguei o ônibus e rapidinho, andei uma quadra, o ônibus quebrou. E eu não consigo ficar em pé, meu pé fica doendo muito. Eu falei assim, olha, dá glória a Deus pelo sofrimento. Dê glória a Deus pelo sofrimento. Ele é católico. Dê glória a Deus pelo sofrimento. Eu tava até falando com os meninos aqui no dia que o outro colega nosso perdeu a mãe de criação dele, sobre o sofrimento. O que que Jesus falou pro bom ladrão que estava do lado dele, crucificado do lado dele? Ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele bom ladrão lá estava sofrendo, o mesmo sofrimento de Jesus, crucificado. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele estava recebendo uma graça tão grande que ele não ia passar nem no purgatório. Jesus falou, hoje estará comigo no paraíso. A purificação dele já estava acontecendo em vida. Então a gente só tem que dar glória a Deus pelo sofrimento. Aí ele ficou rindo. Eu falei, pois é, agradece. Agradece a Deus pelo sofrimento. A gente sofre aqui na terra para ir para o céu. Para ir para o céu. Então, o sofrimento tem um propósito, né? Quando a gente vê em Deus esse sofrimento. Quando a gente vê em Deus. Quando a gente vê em Deus, que é com um olhar divino, assim, com um significado. Um significado não, é um sentido em Deus. Um sentido em Jesus. Né? Ver tudo com sentido em Jesus. Aí o outro trecho, 9 de maio de 1900. Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação. Esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus ao vir disse-me. Acho que foi na meditação da Aline, né, que ela fez, que ela falou que a gente tem que ver o sofrimento com um sentido em Jesus. Eu estava conversando com Jesus ontem sobre isso. Eu via, não sei se vocês viram a notícia de uma moça que foi espancada pelo namorado no, no elevador. Meu Deus. Gente do céu, que dor. Meu Deus, eu não sei nem explicar o que eu senti quando eu vi aquele vídeo. E o pessoal colocou o vídeo lá no grupo e eu vi todo, do início ao fim. Vamos lá, sofrer junto com Jesus. Jesus sofrer na gente, vendo essa cena. Foi muito feio. Meu Deus do céu, o que ele fez com aquela mulher? Senhor. O rosto dela ficou deformado. O rosto dela ficou deformado. O namorado lá no Rio Grande do Norte que espancou a namorada dentro do elevador. E ele depois falou, ele deu 60 socos nela, no rosto dela. O rosto dela ficou desfigurado. Desfigurado. Meu Deus. Eu fiquei olhando, aí tinha a foto, tinha o vídeo, né, do espancamento dele lá no elevador com ela.
E tava também a foto dela, como que ficou o rosto dela depois. Eu fiquei olhando um tempão pro rosto dela assim. Eu, Jesus, o seu ficou pior na paixão. O seu rosto ficou pior. E a moça, aí tinha a foto dela normal, né, sem estar com o rosto inchado e com o rosto depois do espancamento, né. Eu olhei aquela moça tão bonita, eu falei, meu Deus, como ela é bonita. Olha como ela ficou feia, como ela ficou destruída. Eu falei, igualzinho o Senhor. Até fala na Bíblia, eu era o mais belo. E fiquei, o pessoal, eles viravam o rosto para mim, que eu fiquei desfigurado. Então, assim, aí eu fiquei lembrando disso, né, dessa palavra, né, de Jesus, tá na Bíblia, nessa palavra de Deus. Ele era o mais belo e ficou desfigurado. Então, se a gente vê, claro que não é pra gente, é difícil às vezes falar sobre isso por causa disso, né, porque não é pra gente falar assim, nossa, foi lindo o que ele fez, foi horrível, gente, o que ele fez. Foi horrível o que aquele cara fez. Mas aquele sofrimento dela, eu falei, Jesus, como que ela vai conseguir enxergar tudo isso que aconteceu se ela não encontrar um sentido em ti? É difícil para ela entender isso, né? E perdoar e viver e sabe, foi muito feio. Foi muito assim forte o que aconteceu, né? Foi muito. Então, a gente só consegue perdoar, a gente só consegue, o homem, a gente só consegue perdoar, entender se a gente vê um sentido em Deus, em Jesus. Só olhando para Jesus, eu falei assim, Jesus, para ela superar isso, só encontrando um sentido na sua paixão. Só ela encontrando um sentido no Senhor, na sua paixão. E eu fiquei rezando por ela, olhando o rosto dela tão desfigurado. Meu Deus, que ficou muito feio o rosto dela. Meu Deus do céu. Então eu fiquei lembrando disso, né? Que eu fiquei refletindo sobre isso ontem. O que aconteceu dessa moça que foi espancada. Aí aqui fala, Luísa viu o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação. Esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, adorava Jesus ao vir me disse: Tu, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Ah, sim, não me deixa descansar mais. Ah, então, gente, quando a gente fica perturbado, tira o repouso de Jesus, porque é Ele que mora na nossa alma, a gente é uma morada dele. Se entra o vento da perturbação, tira o sono dele. Imagina, ele tá lá dormindo, né? Pensa que a nossa alma é uma casa, a casa dele, né? A perturbação é como se ligasse um som bem alto, ou deixasse uma baderna assim na casa, sabe? Abrisse as janelas e entrasse aquele vento e derrubasse tudo. Imagina você dormindo lá na sua casa, dormindo bem tranquilo. Esses dias, eu levei um susto tão grande. Meu Deus do céu, que susto. Eu levantei bem cedinho, tava lá bem tranquila, escovando meus dentes. Bem tranquila, sem nenhuma, tudo silêncio, todo mundo dormindo. Eu tava levantando, né, pra começar a fazer minhas coisas. Aí, de repente, um barulho no barulho lá no quintal do gato do vizinho vindo brigar com o meu gato. Porque o gato do vizinho vem comer a comida do meu gato. Eu tinha esquecido. A gente esqueceu. A gente sempre guarda a comida dele pra dentro pra não ter esse problema. A gente já sabe disso. A gente esqueceu de guardar e o outro veio e o meu gato foi brigar. Aquele barulho de gato brigando, eles dão uns gritos estranhos, assim, bem alto. Meu Deus, que susto. Tirou minha paz, assim, eu fiquei perturbada, assim, tipo, é, eu levei um susto. Então é como se fosse assim, né? A gente tá lá bem tranquilo, de repente vem um barulho muito forte, você acorda assustado. Então, quando a gente se perturba, é isso que acontece. Jesus, acaba que ele tira o repouso dele, né? Porque você tá perturbada. Qualquer coisa. Então, a gente tem que procurar se aceitar tudo, se abandonar na vontade de Deus e não perder a paz em qualquer situação. O que faz a gente perder a paz é não aceitar o que está acontecendo, não aceitar as coisas do jeito que elas são. A gente ficar com ansiedade e preocupação é porque a gente não aceita as coisas exatamente como está acontecendo. E não se abandona. Aí você fica perturbado pensando mil e uma coisas. E aí tira o repouso de Jesus. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao ouvir que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isto, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta
Depois, não, peraí. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao ouvir que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Então a gente tem que ficar realmente, não querer tirar o repouso dele, né? Ficar atento, né? Ficar sempre em paz, né? Aceitando tudo na vontade dele, né? Apesar de tudo isso, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes. Tanto que eu mesma não sei desta vez onde irei terminar. Depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim e, olhando para a abóbora dos céus, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, outro no ocidente, o terceiro no meio-dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam que se uniam uns com os outros, de modo que formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade. E o homem formado com as 3 potências à imagem dela. Nossa, olha como é, né? A imagem do homem. A imagem e semelhança de Deus. A inteligência, memória e vontade. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendia, mas não sei manifestá-lo. É um mistério muito grande, né? Quem fica, olha, a gente tem que, por mais que às vezes a gente não consiga expressar em palavras, não entende muito, mas é fixar aqui no que ela, nessa parte aqui que ela viu, né, que ela falou, é muito interessante. Quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Então a gente buscar isso, não sair dessa luz da Santíssima Trindade, não sair, não ficar afastado de Deus, não viver afastado de Deus, ficar nessa luz. E aí, vivendo nessa luz, a vontade fica transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. A gente foi criado para isso, né? Essa é a finalidade da criação. E a única coisa, é importante lembrar o que ele fala no livro do céu, né? A única coisa que rompe essa união, né? E nos tira dessa luz é viver na vontade humana. É a vontade humana que faz a gente viver fora dessa luz. E não ficar com a vontade transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. É a vontade humana que coloca essa barreira. A vontade humana que faz a gente viver nas trevas. É a vontade humana. Então, é viver para viver assim. É a imagem e semelhança de Deus. A viver dessa forma, né, que ela falou, que ela viu. A vontade transformada no Pai. A inteligência no Filho. E a memória no Espírito Santo, a gente tem que viver na divina vontade. Não colocar a nossa vontade. Aí como viver isso? Aí é tudo que ele explica no livro do céu. É tudo que a gente vem meditando todos os dias. É viver tudo isso que Deus vem trazer pra gente todo dia, essa reflexão e a gente viver exatamente como ele fala no livro do céu, vivendo na vontade dele e não na nossa. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós, amém.